Imagine que você, sem a ressonância, é o Clark Kent. Com a ressonância, você vira o Superman. Olá, eu sou a Valéria Halichuk e estamos aqui então com a continuação das dúvidas sobre a ressonância harmônica. Se você não assistiu o vídeo anterior, a parte 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então bora lá, continuando a esclarecer as dúvidas sobre a ressonância. Então vamos para a dúvida número 4, que eu acho que é uma dúvida que mais pega aí no pessoal, hein? O que são as catarses? Gente, eu tinha muita dúvida sobre isso, eu tinha muito medo disso também. Todo o processo da ressonância harmônica é muito pessoal. E as catarses não é diferente, é muito pessoal também. Isso pode variar de pessoa para pessoa, cada pessoa pode ter catarses diferentes, não ter catarse, enfim, é uma coisa muito individual. Eu vou dar aqui a minha opinião, a minha perspectiva através das minhas experiências, tá? E é importante falar sobre isso porque muitas pessoas deixam de fazer a ressonância por medo da catarse. Eu tinha muito medo, né? Então, uma dica que eu vou dar para você é siga o seu coração. Eu tô dizendo isso porque eu sou prova que a gente tem que seguir o nosso coração. O jeito que eu decidi fazer a ressonância harmônica foi muito louco. Então, antes de eu aprofundar nas catarses, deixa eu falar como que foi para mim, tá bom? Antes de conhecer o professor Hélio Couto e a ressonância harmônica, eu vim aí de uma depressão que eu tive em 2018, 2019, eu tive uma depressão pós-parto, e aí eu estava aí num momento ruim da minha vida. E aí, antes de conhecer o professor Hélio Couto do trabalho da ressonância, eu conheci o Ho'oponopono, então eu vinha praticando Ho'oponopono e eu também praticava os áudios do professor que tem no YouTube de reprogramação mental. Mas nessa época, meu interesse maior era a lei da atração. Então eu consumia muito conteúdo do Bob Proctor, do Napoleon Hill. Então meu foco era mais nessa parte de lei da atração do que na parte de espiritualidade. Mas eu escutava aí os áudios do professor Hélio Couto da reprogramação mental, que é muito legal. Aí num certo dia, numa certa noite, eu fui dormir e eu tava ali naquele, sabe quando a gente tá dormindo, mas tá meio num estado meio dormindo, meio acordado, meio sonolenta? Aí eu tava nesse estado, meio dormindo, acordada, sonolenta, e eu escutei nitidamente aquela voz do professor Hélio Couto, quem conhece, que faz aí que escuta as reprogramações, né, aquele vozeirão dele, falando assim pra mim: faz a ressonância. Tudo bem, acordei no dia seguinte, lembrando disso, lembrando dessa mensagem aí, faz a ressonância. Fui trabalhar normal e aí fui tomar um cafezinho lá no serviço, dei uma pausa no trabalho e fui tomar um cafezinho. Quando eu tô lá na mesinha do café, eu encontro uma colega de trabalho, a gente começa a conversar, conversa vai, conversa vem, aquela conversinha de cafezinho. E aí ela mencionou que ela estava fazendo aí uma ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Na hora que ela falou isso, gelei, deu um frio na minha barriga, né? Beleza, então eu tinha lá a voz, faz a ressonância, e aí tive aí, do nada, ela fala que estava fazendo a ressonância, né? Coincidência? Tudo bem. Fui para minha mesa, continuei trabalhando. Quando eu olho no celular, que horas são? 11h11. Nessa época, eu já entendia de sincronicidades, né? Quem aí entende já de sincronicidades, a gente fala isso quando são tipo mensagens do universo ou mensagens da sua centelha divina para que você se atente para aquilo que está acontecendo, porque é tipo um chamado mesmo. Então, gente, voz falando para mim meio dormindo, meio acordada. Minha amiga do nada fala que tá fazendo a ressonância e olha no relógio, é 11h11. Na hora eu falei, vou atender esse chamado do universo, da minha centelha, e vou começar aí os estudos do professor Hélio Couto. E foi assim que aconteceu para mim, para eu criar a coragem de fazer a ressonância. Por isso que eu falei para você seguir o seu coração, porque a vida te dá mensagens. A vida te chama. Então você tem que aí atender os chamados e dar uma chance, né? Sempre dar uma chance.
E eu vejo o processo de expansão de consciência como a jornada do herói. Então o herói, ele na jornada dele, ele tem aqueles momentos de sofrimento. Então eu encaro como as catarses sendo esse momento de sofrimento. Porém, o herói, aquele sofrimento que vê na vida dele, ele não vê como destrutivo. Ele vê como evolutivo. Então a gente tem que fazer essa analogia para as catarses também. A gente não pode vê-las como destrutivas, a gente tem que vê-las como evolutivas, num processo para a gente poder integrar as nossas sombras. A gente vai identificar e vamos integrar as nossas sombras, entendeu? E as catarses vão trazer vão levantar essas sombras para que a gente integre-as, tá bom? Então a gente tem que mudar o foco, tirar o foco do medo e colocar o foco no amor, tá? No amor incondicional. A ressonância harmônica é uma ferramenta do amor incondicional. O professor Hélio Couto, ele experimenta tudo nele primeiro, para ter certeza que na onda de informação que ele gera, vai vir só o amor. Porque tudo que é do todo é o amor universal, é o amor absoluto. E as catarses, elas vão surgir de acordo com a sua resistência em soltar o ego. Então, quanto mais dificuldade você tiver de soltar o ego, quanto mais resistência à mudança você tiver, você vai ter mais catarse. Quanto mais você soltar, você deixar a vida fluir, né? Você ver como um processo evolutivo, menos catarse você vai ter. Para mim, as minhas catarses, elas estão sempre relacionadas com as minhas maiores dificuldades, ou seja, com as maiores características do meu ego. Então, o que eu faço? Toda vez que eu peço uma onda, sempre que eu recebo uma onda nova, ou às vezes até com alguns livros, né? Eu faço um trabalho aí de estudar o livro Um Curso em Milagres, isso me dá catarse também, né? Então, toda onda que vem, ela me traz várias catarses. Então, eu fico com muita gula, eu fico assim, eu como pra caramba quando vem uma onda nova, eu fico com uma irritabilidade terrível. Eu fico muito irritada, muito impaciente. Meus nervos ficam à flor da pele, me dá crise existencial, dá vontade de desistir de tudo, sabe? De parar de estudar. Dá uma virada no negócio, dá uma bagunçada. Mas aí eu sei que eu estou em catarse, eu sei que eu estou em resistência à onda nova que está vindo. O que eu faço? Eu pego e vou assistir, vou maratonar uma série legal, vou maratonar aí uns filmes legais, entendeu? Eu vou fazer coisas que me tragam aí um bem-estar, no qual eu consiga desviar o meu foco, né? E que automaticamente eleve a minha vibração. Então, quando eu maratono uma série muito legal, que eu dou risada, que eu me emociono positivamente, entendeu? Eu não preciso fazer esforço para elevar a minha vibração. Então eu indico aí para quem gosta de série, a série The Good Place do Netflix e a série This Is Us do Amazon Prime. E aí filme, gente, tem um monte de filme que vale muito a pena, que ajuda aí a levantar a vibração. Mas tem que assistir coisa boa, coisa positiva, good vibe, para te elevar a vibração. É uma forma que eu utilizo para poder dar uma amenizada nas catarses, tá bom? Porém, tem relatos de pessoas que falam que a vida desmoronou depois que pediu a ressonância, né? Mas eu entendo isso como sendo um modo de ver as coisas, uma percepção, né? Porque o que acontece? Se a vida te dá limões, você pode fazer uma limonada, ou você pode chupar o limão azedo, né? Então é sempre uma questão de como você vai ver as coisas, né? Você vai ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então tem que fazer escolhas, porque tudo o processo é na mente. Então você que vai escolher, se você colocar o seu foco no medo, né? Você vai pedir a ressonância, mas você vai colocar o foco no medo, as chances de dar ruim são maiores. Mas se você coloca o seu foco no amor, no seu desenvolvimento, as chances de darem tudo certo também são muito maiores. Aquilo que você coloca o foco cresce. Então, se você acha que você vai ter muita catarse, que vai ser um negócio destruidor,
É bem capaz que seja mesmo. Mas se você acha que você vai passar bem, você vai passar bem, entendeu? É tudo uma questão de escolha, de percepção, de como você enxerga. Porque na verdade a ressonância é uma ferramenta, mas quem vai integrar as suas sombras é você mesmo. E isso tem que ser feito, não tem jeito, não tem como fugir. Então, quanto mais resistência, mais difícil. Quanto menos resistência, mais fácil. E aí eu posso dar mais uma dica para superar e passar bem na parte da catarse, é o quê? Além de desviar o foco, né, procurar aí um bem-estar, é fazer meditação. A meditação é um santo remédio, a meditação ajuda demais. E a meditação, gente, é prática. Antes de fazer a ressonância, eu tinha medo de fechar os olhos para meditar, porque eu achava que na hora que eu abrisse ia aparecer uma assombração na minha frente. Eu tinha muitos medos. Aí, depois da ressonância, agora eu consigo meditar e é prática, é jeito. Você pode começar com meditações guiadas, né? Você pode começar com meditações de relaxamento e aí depois você vai pegando a prática e você vai conseguir meditar sozinho. Mas é treino, é prática, tá bom? Última dúvida, mas não menos importante, dúvida número 5. Quais os resultados que eu posso alcançar com a ressonância harmônica? Então, lembrando que a ressonância harmônica é uma ferramenta para iluminação espiritual. Então, ela vai trabalhar em quê? Em limpar as suas crenças limitantes, porque são essas crenças que nos impedem de sermos felizes e de alcançarmos e utilizarmos o nosso potencial máximo. Então, a ressonância vai trabalhar em limpar essas crenças impeditivas. E aí os seus resultados, eles vão ser congruentes com o seu nível de soltar, com o seu nível de resistir à mudança. Então, quanto mais você ficar aberto à mudança, melhores resultados você vai ter, tá bom? Por exemplo, na minha primeira onda, eu achei que não estava acontecendo nada, né? Eu achei que estava muito suave, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia ainda perceber as mudanças, né? Eu ainda tinha ali muita ansiedade envolvida. Então, a primeira onda, eu fiquei muito em conflito, sem entender o que estava acontecendo. Mas aí depois eu fui pegando jeito e comecei a perceber as minhas mudanças, né? Então, uma das coisas que eu pedi na ressonância foi o emagrecimento. Quando eu estava na minha primeira onda, eu estava ainda em obesidade. Depois eu consegui eliminar aí 12 quilos e aí tô agora aí saindo do sobrepeso na terceira onda. Não quer dizer que a ressonância fez o emagrecimento mágico em mim. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a ressonância me ajudou a tomar atitudes, a me movimentar a fazer coisas que eu não fazia, né? Coisas que para o meu cuidado, para o meu autocuidado, né? Para emagrecer, que eu não conseguia fazer, que eu não conseguia colocar em prática, né? Então ela não vai fazer por você, mas ela vai te dar os meios, os insights para que você faça a coisa acontecer. E aí a gente tem que se movimentar, a gente tem que se mover, tem que tirar a bunda da cadeira. Outra mudança muito perceptível que eu tive foi em relação à preguiça e à procrastinação. Eu era uma pessoa que eu não terminava nada do que eu começava. Tudo que eu ia fazer, eu ficava, daqui 5 minutos eu vou, daqui 5 minutos eu vou, depois que acabar esse filme eu vou, depois que isso, segunda-feira eu começo, amanhã eu faço, sabe? Tudo eu ficava adiando, empurrando com a barriga, começava e não terminava, né? Então hoje eu sou uma pessoa muito mais ativa do que eu era antes, do que eu fui a minha vida inteira. Hoje eu consigo realizar muito mais coisas. No último ano eu comprei alguns cursos, concluí todos eles, né? Então coisas que eu não fazia antes eu estou fazendo agora. Esse assunto de preguiça e procrastinação, eu vou falar mais detalhadamente aqui no canal Poder de Se Cuidar, então se inscreve aí, continue acompanhando, porque eu vou trazer muitos conteúdos exclusivos e específicos sobre isso, como a gente mudar isso na gente, que tá funcionando comigo, e eu vou trazer aqui para o canal, tá bom? Conhecimento, a minha capacidade de assimilar o conhecimento melhorou demais, tanto no trabalho quanto nos meus estudos. A sensação que eu tenho é a seguinte, que tudo que eu preciso, toda a informação que eu quero, ela tá num quarto,
guardado aqui na minha mente, num quartinho guardado com a luz apagada. E na hora que eu preciso daquele conhecimento, eu acendo a luz e vejo tudo. É muito legal, é essa sensação que eu tenho. Tá tudo ali guardadinho, no quartinho apagado. Na hora que eu preciso, eu acendo a luz e vejo tudo. É muito legal isso. Foi uma percepção muito boa que eu tive também. Física e esteticamente, a minha pele melhorou muito. Como eu disse, eu também consegui emagrecer 12 quilos sem grandes dificuldades, tá? E aí, nessa parte, que é uma parte mais material, mais física, né, mais perceptível, né, aos nossos olhos, eu posso aí confirmar como as nossas atitudes, elas são muito importantes. Por quê? Quando eu faço tudo certinho, que eu sigo aí a minha intuição, que eu escuto os insights que vêm na minha mente, né, que eu trabalho em função do meu bem-estar, da minha saúde, as coisas fluem de forma maravilhosa, vai tudo bem, eu consigo resultados incríveis. Quando eu insisto em voltar a velhos hábitos, a coisa desanda. Mas desanda fisicamente, assim, perceptível. Dá piriri, dá mal-estar, dá dor em tudo, dor nas pernas, dor nas costas, ataca a rinite, desanda tudo. Imagine o seguinte, imagine que você está nadando e você está nadando contra a maré. Você faz esforço, dói e cansa. Né? Então a ressonância é a mesma coisa, você pediu emagrecimento, você pediu saúde, você pediu bem-estar, mas você tá tendo comportamentos que vão contra isso, vai doer, né? Então a gente tem que ter os comportamentos que seja congruente com aquilo que a gente pediu, senão o negócio desanda, o caldo azeda, entendeu? Então a gente tem que ter, então isso é uma prova muito grande que eu tenho, que quando eu vou voltar aos velhos hábitos, dá ruim. Então eu tenho que seguir aí o fluxo, a gente tem que entrar no fluxo daquilo que a gente pediu, né? Então isso é muito importante para ter bons resultados, não ter catarse e não sofrer. E o mais importante para mim é a minha conexão com a minha centelha divina, com a minha divindade. Então eu percebi que o meu canal de comunicação abriu muito mais, pelo menos na minha percepção. Hoje eu posso falar que eu consigo identificar duas vozes na minha mente, né? Não tô ficando louca. Parece que tô ficando, mas não tô ficando louca não. Uma voz é uma voz alta, que quer atenção, que fala demais e que enche o saco. Fica criando um monte de historinha. E é difícil calar essa voz. A outra voz é uma voz suave, é uma voz que não fala muito, é uma voz de comando. É uma voz que ela fala baixinho, fala suave, mas ela dá comando. Faça isso, siga isso, isso é melhor, entendeu? E é uma voz que ela passa uma paz, ela passa uma segurança e ela é confiável, eu confio nela, entendeu? Eu consigo agora fazer essa identificação. Porém, essa voz, essa segunda voz suave, de confiança, que me direciona, que me guia, né? E tudo que eu sigo, quando eu sigo ela, dá tudo certo. Ela é uma voz que ela não fala muito, né? Ela é uma voz mais quieta. Então, como a outra voz fala demais, ela tampa muito essa outra voz, né? Mas eu consigo agora fazer essa percepção que eu não conseguia fazer antes, né? Então, estou no trabalho de calar a voz, que é a nuvem louca de pensamentos. E foi na minha terceira onda que eu percebi o meu primeiro salto quântico. E é um salto quântico, gente, é um salto quântico mental, é um salto quântico interior. Eu percebo que o meu entendimento e o meu sentimento em relação às coisas deu uma melhorada, deu um upgrade perceptível para mim. Então, coisas que acontecem hoje, que eu sinto, principalmente quando eu estou conseguindo me manter aí no estado mais de flow, quando eu estou conseguindo me manter mais em contemplação e meditação, vem para mim ondas de amor, ondas de paz, ondas de gratidão, no nível de sentimento tão grande que preenche, que eu me sinto plena. Mas são ondas, não é uma coisa constante, mas são coisas que eu jamais tinha sentido. Então eu considero que na minha terceira onda eu consegui ter o meu primeiro salto quântico porque a minha percepção de mundo mudou muito agora.
E o meu senso de responsabilidade, né, sobre tudo que acontece na minha vida, né, mudou muito. Hoje eu me sinto totalmente responsável por tudo e compreendo, né, isso na minha vida. Minha sinceridade, minha franqueza, minha espontaneidade, hoje eu sou uma pessoa muito mais espontânea, meu amor próprio, né? São tudo coisas que mudaram muito e mudaram muito para melhor. Então, assim, tudo que você pedir na sua ressonância, você vai conseguir. Desde que você tenha o bom senso de entender para que a ferramenta funciona, que é para sua iluminação espiritual, e entender que você atingindo isso, tudo mais vem por acréscimo. Então você vai conseguir tudo o que você precisa, desde que você tenha comportamentos congruentes com tudo que você pediu. Então, por exemplo, se você pede um arquétipo da águia, você tem que estar disposto a estudar o mito da águia. Você tem que estar disposto a ser e viver como a águia. Entendeu? Você tem que ser congruente, senão você vai remar contra a maré e vai dar ruim, né? Então, para você ter os melhores resultados, você tem que estar disposto a agir e ser conforme tudo que você pediu. Lembre-se da jornada do herói. Você é o herói. A ressonância é a ferramenta que vai potencializar os seus poderes. Imagine que você, sem a ressonância, é o Clark Kent. Com a ressonância, você vira o Superman. Porém, a sua resistência e o seu ego é a Kryptonita. Entendeu? Então, quanto mais congruente você for com seus pedidos, o seu sucesso vai ser garantido. E eu aproveito para te convidar aí para participar de um curso de autoconhecimento da Escola da Liberdade. É um curso incrível que vai te levar aí nessa jornada do autoconhecimento, de conexão com a sua divindade, que tem como base, como apoio, as lições do livro Um Curso em Milagres. Então, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Eu espero que eu tenha conseguido aí esclarecer suas dúvidas, porque essas dúvidas eram dúvidas que eu tinha, né, antes de pedir a ressonância. Eu espero que eu tenha, do fundo do meu coração, tenha te ajudado, que seja proveitoso e produtivo para você esse vídeo, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.